Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Qual a relação entre perdão e liberdade? Como o pensamento do filósofo Paul Ricoeur nos ajuda a refletir sobre esta questão? Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu converso com o psicanalista René Dentes. Como vai, René? Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Que um bom prazer. você ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema que é mais que um tema de pesquisa, não? É um tema para o cotidiano da nossa vida, não? Claro, claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra estar nesse programa já muito renomado, né? Já há muito tempo eu escuto falar bem desse programa, assisti algumas vezes. O tema do perdão realmente é um tema existencial, eu costumo dizer, né? Não é um tema apenas acadêmico, de abstrato, né? Porque, afinal, como a ética, o perdão, a gente não pode falar que ele existe sem que a gente perdoe, né? Então, é um tema que chama ação. Bom, a gente vai poder falar mais sobre isso. Você pode ver este programa, outros programas, rever os nossos programas, porque todos eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião e aproveite para compartilhar com seus amigos, com a sua família. Bom, como você começou já a dizer, qual a importância da gente falar sobre o perdão nos dias de hoje? Bom, eu acho que nos dias de hoje, sobretudo... A pergunta é bem isso, né? Nos dias de hoje, né? Sim, sim. Eu acho que é um tema que eu costumo dizer daqueles temas urgentes, né? Quer dizer, como falar da violência, como falar do mal, como falar da desigualdade, da pobreza. Por que é urgente? Porque a nossa sociedade está num crescente de ódio. E, de certa forma, assim, as pessoas estão muito intolerantes, cada vez mais intolerantes, né? A gente percebe isso, por exemplo, nas redes sociais, né? Nos debates com amigos, com pessoas próximas, em grupos de WhatsApp, né? Então, dizer o contrário desse caminho de ódio é fundamental. Esse é o caminho do perdão, né? Por isso o perdão é tão importante hoje e entender por que as pessoas perdoam, por que não perdoam, por que alguns têm mais dificuldade em perdoar, outros perdoam mais facilmente. Onde é que está a dificuldade em perdoar? Em que reside a dificuldade em perdoar? Então, Flávio, eu falo de alguns lugares, né? Da filosofia, da teologia, da psicanálise, né? Áreas de atuação minhas. Eu diria a partir da psicanálise que tem uma relação muito da formação da personalidade. O ponto da psicanálise é, nós não perdoamos porque temos alguns traumas e nós temos alguns problemas que tornam o perdão algo intolerante dentro de alguns temas, né? Alguns temas são muito sensíveis para nós. Então, quando eles representam feridas na nossa vida, é difícil que a gente perdoe um tema relacionado. Agora, tem pessoas que vivem de uma forma muito mais leve, muito mais resolvida, muito mais, vamos dizer assim, tranquila consigo mesmo, né? Então, perdoar é mais fácil, né? Mas eu diria que isso também não pode ser um julgamento. A pessoa não perdoar, ela é pior, ou perdoar, ela é melhor. É algo que está muito ligado a questões inconscientes, de personalidade, de infância, né? De um momento que nós não controlamos mais, né? Agora, é interessante também falar que, do lugar da teologia e da filosofia, principalmente a filosofia, quando a gente pensa numa ética, numa sociedade e tal, na moral, o perdão, ele, em algumas sociedades, ele é mais propiciado. Eu diria que, por exemplo, em sociedades mais democráticas, há mais diálogo, há mais pluralismo, há mais debates. Então, nesses ambientes, o perdão, ele é mais propício. Agora, em ambientes com intolerância, ambientes totalitários, né, onde não há espaço para diversidades e tal, eu penso que o perdão, ele é mais difícil, mais difícil. Até mesmo se a gente perceber, por exemplo, regimes muito duros, totalitários, não há perdão. Há pena de morte, há execução, há vingança. A pessoa fez uma coisa, cometeu um ato, um crime, infringiu uma regra, ela vai pagar. Não há possibilidade nenhuma de perdão. Então, realmente, existe um componente social do perdão também, que facilita a ser considerado. Ou não. Exato. Independente dessas questões, há sempre benefício em perdoar? Sim, sem dúvida nenhuma. Diversos autores, não é um só, eles usam uma expressão assim, o perdão cura. Porque, de fato, não perdoar muitas vezes representa algo pior para a própria pessoa. Então, perdoar representa algo bom para a pessoa
que está concedendo o perdão, para quem está recebendo o perdão e para o entorno, para a sociedade como um todo. Então, realmente, há um benefício muito grande, né? Uma paz, uma harmonia pessoal em relação ao perdão e, eu diria, social também. Seria possível falar algo em ensinar a perdoar? É possível ensinar a perdoar? Aí é uma questão difícil, né? Porque eu diria assim, se a gente analisa, se vai contribuindo para uma construção social onde o perdão é mais propício, na educação pode-se sim atuar para uma educação do perdão, né? Se a gente for analisar, eu particularmente sou muito otimista em relação à humanidade, por mais que nós vivemos hoje muitos problemas, né? Muitas situações difíceis na nossa sociedade, violência, ódio. Mas eu sou otimista. Eu acho que o Brasil, por exemplo, em 30 anos aí de Constituição Democrática, né? Nós temos aí um grande avanço. E se a gente percebe na educação hoje, por exemplo, as escolas, os profissionais da educação, professores e tal, estão muito preocupados, né, atentos, muito mais atentos do que há 30 anos atrás, em relação, por exemplo, a temas como o bullying, como violência nas escolas e tal. Então, eu penso que a educação de hoje, quando ela não é vista de uma forma muito mercantilista ou então muito pragmática, só para a escola ter uma nota no Enem, um ranking no Enem está ali tudo em cima, né, para divulgar, né, esse ranking, eu penso que quando a educação trabalha o ser humano, ela também ensina, de certa forma, o perdão, propicia mais o perdão naquela escola, naquele ambiente. Você falou também que é necessário que o perdão está associado também a um contexto social, então criar também condições favoráveis de pluralismo, de respeito à diversidade. Exatamente. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente pensa no perdão, e aí a educação pode atuar muito, é colocar as pessoas em contato com o diverso, com o diferente. E aí essas pessoas começam a ser mais tolerantes, a ser mais, vamos dizer, voltadas para o outro, né? Trabalhar a alteridade, né? A relação do eu com o outro. Isso é um componente fundamental do perdão, porque, em geral, as pessoas não perdoam quando, muitas vezes, elas se fecham em si mesmo, a partir de uma ideia fixa e que elas não mudam aquela ideia, né? É como se fosse um núcleo muito rígido que a pessoa tem de pensamento, que ele foi ferido, então ali ela não vai abrir mão. Ela quer a vingança, né? O contrário do perdão. Então, eu penso que o contato com o diverso, com o diferente, diálogo, isso tudo propicia, sim, o perdão. Esse crescente do ódio no nosso país, né? Essa onda crescente aí de ódio, como você disse logo no início da sua fala aqui no programa, a que se deve isso? Pensando nesses 30 anos, você se apresentou como um otimista em relação ao ser humano. Eu quase estou dizendo que eu nem tanto, mas enfim, o que pode ter acontecido com o nosso país? Eu penso que também não é só no nosso país, né? É a questão que não é só no nosso país, é verdade. Nós vemos em países europeus o crescente também de xenofobia, né? Nós vemos em outros países tantos. Eu penso que está muito relacionado, primeiro, às redes sociais. Há o que eu gosto de usar um termo que um professor de filosofia da USP usa, o Vladimir Safatli, de circuito de afetos. Nós temos hoje, assim, uma circulação de afetos e de pensamentos muito maior. Então, eu vejo que o ódio, ele está nesse fluxo. As pessoas, elas divulgam o ódio mais, elas expressam o ódio mais, mas não que não existisse antes. Eu vejo que antes existia, sim. As pessoas pensavam também de forma assim, muito radical, né? Não é à toa As pessoas não mudaram nesses poucos anos. Exatamente. Né? Não é à toa que nós vivemos uma ditadura, né? No fundo, hoje, nós temos uma democracia, mas onde há um circuito de afetos. As pessoas, elas são afetadas por vários sentimentos e um deles é o ódio. Então, eu vejo que as redes sociais, muitas vezes, as mídias, elas acabam propiciando isso. Produzir uma visibilidade. Então. Exatamente, exatamente. Sim. Bom, você fez uma pesquisa sobre o tema do perdão, mas eu vou chamar o intervalo para a gente continuar, então, no segundo bloco, falando sobre a sua pesquisa, sobre a partir do filósofo Paul Ricoeur. Perfeito.
Hoje, no estúdio aqui da TV Horizonte, eu recebo o René Dentes, psicanalista. Ele desenvolveu uma pesquisa, como eu acabei de dizer, sobre o perdão. A partir do pensamento do filósofo Paul Ricoeur, nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu converso com o psicanalista René Dentes. Nós estamos falando sobre o tema do perdão, antropologia do perdão, René, é o tema que nós escolhemos para o nosso programa, pensando na pesquisa que você fez, né? Você tem uma formação em filosofia, tem também um doutorado em teologia. Essa pesquisa sua sobre Paul Ricoeur, né? Em que medida esse autor ajuda a gente a pensar essa temática do perdão? Sim, Flávio. O Paul Ricoeur foi um filósofo assim, de extrema importância no século XX, né? Sobretudo se a gente pensar uma filosofia em diálogo com a teologia, com as religiões, com o cristianismo. Ele mesmo estabeleceu relações, não, com a tradição cristã? Exato. Ele costumava dizer que ele era filósofo e protestante. Ele teve um vínculo forte, né? E também muitos amigos jesuítas, franciscanos. Ele sempre foi, por isso, muito estudado, né? Por teólogos e filósofos cristãos, né? O Paul Ricoeur, ele foi muito famoso também, porque ele era muito admirado pelo Papa João Paulo II, né? Ele ganhou até a medalha Paulo VI. O Papa João Paulo II costumava chamar o Paul Ricoeur para conversas na sua residência de verão. E também ele foi um filósofo assim, que hoje voltou um pouco a estar em voga assim, no meio popular, porque ele foi o grande mentor intelectual, né, do Emmanuel Macron, o presidente atual da França, que foi seu assessor durante um tempo, né? Então, o Macron mesmo gosta de dizer que aprendeu muito com o Ricoeur, né? O diálogo, a olhar todos os lados, né, ideologias e tal. Então, apesar de alguns riquerianos, amigos meus, por exemplo, lá do Fond Ricoeur, lá em Paris, não gostarem muito desse vínculo político, né? Sempre, às vezes, é polêmico, né? Mas o Ricoeur, ele trabalhou os temas muito importantes, né? Para pensar o ser humano no século XX, né? Um século difícil, com guerra, né? Onde esse tema, por exemplo, do perdão foi um tema, assim, muito importante, né? No contexto, por exemplo, do pós-guerra, né? Você fala que no seu trabalho, eu tive acesso à sua tese de doutorado em teologia aqui na FAG, em Belo Horizonte. Você fala que o tema do perdão aparece em vários momentos da obra de Ricoeur. Isso. O Ricoeur, ele trabalha inicialmente numa perspectiva do ser humano, uma perspectiva antropológica, né? Ele tenta pensar que o ser humano, apesar de alguns determinismos, por exemplo, sociais, psicológicos e tal, existe um ser, que ele chama de um homem capaz, que tem liberdade, né? Que é livre, né? Isso está muito vinculado a uma tradição filosófica da fenomenologia, em qual ele se filia no início, né, da sua carreira. Mas o tema do perdão é um tema que está ligado à liberdade, porque o ser humano ele não pode ser, ele não poderia perdoar, não poderia aparecer esse tema se não tivéssemos a liberdade. O perdão só pode ser pensado como um ato livre, onde o sujeito decide perdoar. Ele não pode perdoar porque alguém mandou, porque ele está com interesse, porque alguma situação dele manda ele perdoar. Não seria o perdão. Então, é um tema muito vinculado ao eixo central da obra do Ricoeur, que é o tema da liberdade. E é importante também pensar esse tema do perdão na obra do Ricoeur em função da temática do mal, né? Que é um tema também importante para a gente pensar o perdão. Exatamente, porque o Ricoeur, ele foi um filósofo particularmente assim, que teve muito vínculo, ele traduziu muito a história, a época em que ele viveu, né? E ele, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, ele era francês, né? Durante a ocupação nazista na França, ele foi preso, ficou 5 anos preso. E ele, então, produziu, né, material, estudou, né, traduziu obras e tal. E ele, depois da Segunda Guerra Mundial, ele pensou muito o que aconteceu. Então, ele dialogou muito com uma filósofa conhecida, judia, Hannah Arendt. Ele pensou a questão do mal, da banalidade do mal, o que é o mal, né?
E acho que uma das grandes contribuições do Ricoeur foi tirar o mal de uma entidade metafísica, o mal como aquilo que a gente não alcança, mas que alcança a humanidade. Não, o mal é algo histórico, é algo que se manifesta na história. E com isso a gente consegue lutar de fato contra o mal o real, né? Então o mal passa a ser a pobreza, a violência, a desigualdade, o preconceito, quer dizer, o Holocausto, por exemplo, isso é o mal, né? A gente vai no X da questão, né? Humanamente falando, antropologicamente falando. Então, o perdão também. Quando a gente pensa no perdão num sentido muito, vamos dizer, abstrato, não é perdão. Assim como a gente pensa no mal num sentido muito abstrato, também não é o mal. A gente fecha os olhos para o mal real. Sim. Né? Então, manifestação perdão... concreta, né? Exatamente. Então, o mal e o perdão estão em caminhos muito próximos, né? Perdão e anistia, né? São dois temas que você apresenta no seu trabalho, não significa a mesma coisa, né? Exato. O Paul Ricoeur, ele analisa muito, né, numa obra, das suas últimas obras, sua penúltima obra, né, História, Memória e o Esquecimento, onde ele analisa a anistia, por exemplo, na África do Sul, né? E ele diz assim, olha, a anistia não é o perdão. É preciso ter todo um caminho histórico do perdão, mas que não se esgota pela anistia, porque a anistia ela pode representar um esquecimento. Então, eu gosto até de, a partir do Ricoeur, trazer essa comparação da anistia e do perdão, comparando a situação que o Brasil viveu com o que a Alemanha viveu, né? É sabido que, por exemplo, tem alguns amigos alemães que eles sempre falam assim, olha, o tema do nazismo é um tema muito difícil para a gente. E a gente na escola, por exemplo, sempre foi levado, né, a campos de concentração para que a memória do que aconteceu ela fosse feita, ela não fosse apagada, né? Então, que todo alemão hoje saiba o que aconteceu. E com isso reconhecer que foi um grande erro histórico, né, para eles e para outros povos, né? Sobretudo para o povo judeu. Então, esse caminho é um caminho que vai propiciar o perdão. A anistia é o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, de você ter uma anistia restrita, mas que hoje, por exemplo, muita gente defende, né? Ditadura militar, o que aconteceu como um grande erro. É um erro isso, né? Defender algo que foi um grande problema e representou um grande mal para a sociedade brasileira, mas algo defendido porque não foi feito um caminho de memória. Exato, faltou a educação da memória, né? Exatamente, faltou a educação da memória. Então, a anistia por si só, ela não representa um perdão, né? Eu diria assim, ela pode representar um falso perdão. Tá tudo ok, não vamos punir de uma forma severa, mas o que fica daquilo ali é preciso ter muito vivo, né? Então, o perdão não é o esquecimento, não é o esquecimento. Ficou como algo mal resolvido. Exatamente. Né? E aí pode voltar, pode voltar. Então, isso é um grande perigo, né? Sim. E você se interessou pela temática do perdão em outras tradições religiosas? Então, a partir desses estudos do Ricoeur, eu entrei muito no cristianismo, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Mas por causa de teóricos, filósofos que o Ricoeur dialogava, né? Sobretudo Emmanuel Levinas, eu entrei um pouco na tradição judaica. Ah, sim. Né? Então, o perdão no judaísmo, ele também tem uma importância fundamental. Existe um dia do perdão, né? Existe o perdão na historicidade, na história judaica, e é um tema que eu diria que se inicia de uma forma enraizada na tradição judaica. E na tradição cristã, talvez ele ganhe um relevo a mais, né? Porque, afinal, se a gente for pensar nos evangelhos, né, na regra de ouro, nos mandamentos, o perdão, no fundo, ele é, nas palavras de Jesus, algo fundamental. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, né? Então, de fato, na tradição cristã, o perdão, eu diria que é o núcleo do cristianismo, né? Que é a saída de uma ideia de reciprocidade, né, de vingança, para uma ideia de amor, né?
de compaixão e de perdão. Nós poderíamos chegar a falar numa poética do perdão? Sim, uma poética do perdão, porque o perdão é algo que não está num nível lógico, né? Se a gente for pensar numa lógica, você tem a reciprocidade. A pessoa fez alguma coisa, ela paga por aquilo. O perdão é eu diria, uma contralógica da história, né? Quer dizer, é um caminho que representará um novo horizonte da história. E esse novo horizonte, ele não é simplesmente racional, né? Não é simplesmente racional. Os efeitos e as consequências do perdão, elas não são simplesmente mensuráveis em curto prazo, né? Então, é preciso pensar na poética e o perdão num horizonte infinito, quer dizer, no infinito, que é, de fato, algo que amplia o pensamento teológico, o pensamento filosófico, o pensamento cristão, né? Eu acho que o perdão ele está muito próximo à poética, porque falar de Deus, falar da teologia, falar da religião, também tem um lado poético, né? Então, há uma poética do perdão. Muito obrigado pela sua participação aqui no Religar, René, e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, foi um grande prazer. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e doutorado, você pode acessar a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com um novo Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.